Hoje a nossa Assembleia é de prestação de contas. Além disso, ao final da Assembleia, a gente também vai conversar um pouco com vocês sobre benefício farmácia. Foi dado a mim e ao Alex a missão de conversar com vocês também sobre benefício farmácia. Mas está rolando um café aqui também, gente. Então, se vocês quiserem tomar um café, somos um sindicato que é uma referência no mundo sindical dentro da comunicação. Para vocês terem ideia, vários youtubers mencionam a gente, destacam o nosso trabalho, o nosso papel. O nosso alcance hoje é mais de milhões de pessoas. A gente tem papel fundamental no Twitter, no Instagram, no YouTube. Ou seja, então esse trabalho tem sido muito bem feito. Para vocês terem ideia, a consequência desse trabalho bem feito foi a gente ter sido capaz de quebrar bolha. Hoje a gente consegue conversar com pessoas de várias tendências políticas. A gente não está preso só numa bolha de esquerda ou numa bolha de direita. Então a gente consegue conversar e dialogar. Então esse é um trabalho um papel muito importante também para a Secretaria. A gente tem uma manutenção do nosso fundo de greve. Para quem sabe, para quem conhece a história do sindicato, quem tem acompanhado o sindicato e tem acompanhado também o fundo de greve, a gente sai de 1.000 para ter hoje mais de 1 milhão, 2 milhões. Então isso é um trabalho muito importante, porque esse fundo ele é utilizado principalmente para os nossos atos, nossas mobilizações, para as nossas lutas, e que não são poucas, e não é porque a gente entrou no governo de esquerda que elas acabaram, não, pelo contrário. Elas estão mais apertadas ainda agora com o governo de esquerda. Exatamente. A gente está vendo que Rio, São Paulo, Nordeste, todos vão pegar investimentos e se a gente der mole, vão acabar com a Espírito Santo. Então, a gente achou que com o Lula ia ser mais fácil, mas não está se desenhando desse molde não. A gente está no governo, a gente consegue falar, mas não é do jeito que o pessoal pensou que ia ser simples, não. O poder político é uma coisa muito forte. E nós, no Espírito Santo, infelizmente, só temos 10 deputados federais, e dos 10, só 2 são de esquerda. Os outros 8 estão cagando pra gente. Cagando. Então, o que a gente precisa da política para trazer os investimentos para o Espírito Santo, quem está fazendo hoje é o Sindipetro. O Sindipetro hoje está em Brasília, o Sindipetro hoje está conversando com a Petrobras, com o presidente da Petrobras, o Sindipetro está conversando com o Lula, o Sindipetro está conversando com os deputados, está tentando convencer todos para trazer investimento para o Estado. E aqui a gente conversa, já estamos para marcar uma reunião também com o Casagrande. O Casagrande já está na agenda, já está esperando o pessoal voltar de Brasília, a gente vai marcar uma audiência com ele. Mas ontem, não sei se vocês viram, a gente já postou uma matéria já com o discurso do vice-governador, que é o Ferraço, já com o nosso discurso, falando da fábrica de fertilizantes, que eles querem colocar a fábrica de fertilizantes em Ares, que já tem um projeto, só que a gente precisa de outras obras para que isso aconteça antes. Então, só para vocês entenderem, foram 4 anos de desinvestimento. Então, quando a gente pega o Brasil e vai separar por regiões, todas as regiões não tiveram investimento. Então, assim, agora está todo mundo correndo atrás. Então, assim, se a gente não ficar de olho, o Espírito Santo fica para trás. Quando a gente vai falar em investimento na área de petróleo. Essa é a grande questão. Não à toa o Hoffman está hoje junto com o Eduardo, com o Héctor e com o Reinaldo, que não é ali não. É em Brasília. Junto com os nossos 2 deputados de esquerda. Exatamente. Irine não, Jaque e Elba Salomão. Exatamente, conversando sobre a questão do... Da venda do Norte Capixaba, na AGU, para ver se a AGU consegue barrar a venda do que resta ainda do Norte Capixaba, principalmente aquela região ali do TMC. Só para vocês terem ideia. Então esse é um trabalho muito importante. E quando a gente bate na tecla, muitas pessoas não entendem porque, então vou rapidinho falar rapidamente com vocês. Por que a gente tem uma tendência de ser de esquerda? Porque são os únicos que escutam a gente. Os únicos deputados que escutam a gente de esquerda. Para vocês terem ideia, quando a gente vai em Brasília, quem recepciona a gente é o PT. Ele disponibiliza uma mesa para a gente, ele disponibiliza café, água, comida para a gente ficar ali trabalhando e estudando. Só para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia da importância disso, teve um projeto de lei PLC 209,
que foi de 2016, se não me engano, se não estiver enganado, 2016, onde a gente estava em Brasília e a gente, o Sindipet Espírito Santo, junto com o outro Sindipet, conseguiram melhorar esse projeto de lei, onde nós fomos capazes de trazer R$1 bilhão a mais por mês para o Espírito Santo, em relação a cálculo de royalties. Mas isso tudo é possível por quê? Porque quando a gente chega lá, é eles que recebem a gente, é eles que dão para a gente todo o quê? Todos os aparatos de estudo de trabalho. Eu sei que eu queria deixar claro para vocês, porque não tem jeito. A esquerda puxa a gente exatamente por isso. Porque existe uma preocupação muito mais ampla em relação aos pleitos dos trabalhadores do que os partidos de direita e principalmente os de extrema direita. Isso é importante falar, porque ele é da formação política. Infelizmente, hoje, nossos aposentados, mas não só os nossos aposentados, mas a grande maioria da galera da terceira idade, ele fica muito na bolha do WhatsApp, ele acredita muito no que ele lê. Então, assim, muito que defendeu o trabalhador, foi o PT e pronto. Aí o cara vem falar que roubou, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, e o outro que ficou aí só acabou com os trabalhadores. Então, assim, mesmo que a gente já esteja aposentado, a gente depende da Petros também. Então, a gente tem que entender que quem defende o trabalhador é quem representa o trabalhador. Isso tem que estar na consciência de todo mundo. Acho que isso é o recado mais importante. Você pode discordar de muitas coisas, como a gente discorda de muitas coisas, mas a gente tem que estar alinhado com relação a isso. Aí já entrando um pouco nas pautas dos aposentados, a gente lembrar que os primeiros PEDs, em 2016, a gente já tinha para, acho que 12 ou 16 bi, né, da Petros, que a Petrobras já ia pagar para a Petros. A Petrobras já ia pagar. Aí veio o golpe, o Temer assumiu, pegou essa grana e botou para dividendos. Falou, não vou pagar isso. Então, assim, o único que olha por nós são eles. Vocês gostando, discordando ou não. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso. E isso é uma coisa que nós, como sindicato, estamos correndo atrás. Aí já entrando um pouco no que o Sindipetro-ES vem fazendo pelos aposentados. A gente sabe que foi um período muito difícil, como o Wallace falou, não vou nem falar os últimos 4 anos, vou falar os últimos 6 anos. Foi um sofrimento, cara. Desde o golpe de Estado, foi um sofrimento. Os aposentados sofreram junto com todo mundo, mas sofreram um pouco mais, porque os salários... Não, todo mundo sofrendo. Não, todo mundo está sofrendo. Também está sofrendo. Eu gosto de falar isso, porque vocês são representados por nós e nós conseguimos eliminar a AMS. Nós fomos os primeiros a conseguir eliminar a AMS. Todas as ações, olha só, todas as ações que são propostas aqui, a gente tem um índice de ganho aqui, pelo menos liminar, está em quase 98%. Nossa banca aqui é excepcional. E ó, nós, Moreto está aqui, sabe disso, nós fomos apedrejados pela FUP, porque teve um desses acordos de reciprocidade aí que a Petrobras ia colocar uma grana na Petros, só alguns, né, não vou saber precisar qual, mas teve um desses acordos que para Petrobras botar a grana, a gente, os sindicatos, eles não poderiam entrar com ações contra a Petros, não poderiam, porque aquilo ali era um acordo, na teoria, um acordo assinado pelos representantes. Como é que você entra com um acordo e depois entra com uma ação? Então, nós, Sindipetro, vimos uma brecha e nós não entramos contra a Petros, nós entramos contra a Petrobras, nós fomos apedrejados pela FUP, mas nós temos ação, porque nós entendemos que os trabalhadores foram prejudicados. Do jeito que está, os aposentados vão tomar uma pregada, mas a maioria aceitou. Então, nossa categoria petroleira, junto com os bancários, foram as categorias que menos perderam direitos nesse período. Mas perdemos menos. Se vocês pegam o Correio acabou com todos os direitos. Eles perderam todos os direitos, eles saíram de 78 cláusulas para 23 cláusulas. Eles praticamente estão na CLT. O Correio tinha o melhor plano de saúde. Eles não pagam. Muito. A gente teve muito em Brasília, vocês vão ver nas contas, nossa Brigada Petroleira, eu fiz parte dela, inclusive, o Wallace também. Estivemos muito em Brasília para bater nas privatizações, para bater na Petros, para bater na MS,
mas principalmente por causa do PPI também, que é a pauta que era o que a gente conseguia. Com relação a isso, o Sindipetro conseguiu furar a bolha, o Sindipetro ES conseguiu furar a bolha. Nós saímos numa comunicação no início da nossa gestão que abraçava 20 mil pessoas por mês, alcançava 20 mil pessoas por mês, para hoje a gente conseguir alcançar de 2 milhões a 6 milhões por mês. Essas pessoas... Só para falar, quando a gente fala dos recibos, é tudo provado. Provado, sim, claro. É tudo provado. A gente tava, então, e outra coisa também, quando a gente fala das diárias, tem um regramento. Não é a Deus dará, não. Então, assim, tem um regramento. É o mesmo regramento que a Petrobras utiliza. Poder receber. O que a Petrobras utiliza é o que a gente utiliza no sindicato. E ponto. Para não ter privilégio, para não ter... Porque senão a gente eu vou para Brasília. Vou sair de Uber lá em Brasília, 30 conto. Eu vou comer lá em Brasília, 60 reais um prato de comida, gente. Senão a gente acaba gastando o nosso salário também e não tem como a gente... Mesmo assim, a diária ainda não cobre. A gente ainda acaba cobrindo um pouco, mas ajuda, né? Então é isso que importa. Mas assim, tirando um pouco o foco disso, tudo que a gente compra, a Deise sabe, ela vê lá que a grande maioria das coisas, a gente fez o jornal. O jornal ele tem uma nota fiscal que a gente fez numa gráfica. E na grande maioria das vezes tem a nota fiscal e a gente tem a foto do jornal lá. Fiz uma faixa, a nota fiscal da faixa, e tem uma foto da faixa lá. Então assim, são coisas que estão totalmente rastreáveis hoje. Hoje a 10 não precisa vir no sindicato mais, está tudo online. Antes era tudo papel, hoje está tudo online, tudo automatizado, está tudo lá. Ela pode entrar lá, olhar, qualquer um dos nossos trabalhadores que quiser ter acesso, pode entrar lá e pode olhar. Então assim, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, que essa gestão, apesar de ter muitas diferenças, eu estou aqui desde 2012, eu estou no sindicato nessa última gestão, mas acompanho isso há muito tempo, vocês também. Essa é a primeira gestão que a gente não tem briga. E a gente não tem consenso, mas vocês não vêem a gente brigando. Então, isso aí é um ganho para os trabalhadores muito grande, porque a gente não tem essa... Importante alinhamento. A gente tem isso aí. Eu sou contra muitas coisas que é decidido às vezes. A minha opinião não é, mas eu defendo a opinião que a maioria o que vai ser para os trabalhadores. Como eu acho, ela vai atender todo mundo para o jurídico. Ah, a minha ação andou, eu quero saber se a minha ação tal. Ela vai dar aquele... Você precisou de um atendimento jurídico, vai continuar como sempre foi. A gente vai marcar o jurídico lá nos dias, mas você precisou de ver sua ação, se você tem, se você não tem e tal. A gente vai ter uma estagiária só para o Sindipetro, aqui dentro do Sindipetro, com acesso ao sistema do Sindipetro, do Félix Porto, para nos auxiliar, tá? Então, vai dinamizar ainda mais, beleza? Isso tudo é benefício, a gente está pensando para todos os filiados, mas principalmente para os aposentados que têm maior dificuldade com isso. É só presencial? Usou o WhatsApp, mas a gente vai disponibilizar um WhatsApp só para ela. Tá bom? Paralelo a isso, a gente também detecta onde a gente pode melhorar. Então, internamente, a gente já tem conversado com o Hoffman, a ideia é a Secretaria de Formação Política, eu e o Wellington, a gente vai ser para a próxima gestão, mas a gente já pode começar a fazer algumas coisas agora já. A gente vai começar a trabalhar mais próximo dos aposentados também, junto com a Secretaria de Lazer e Cultura, para trazer mais eventos para vocês. Ou trazer uma oficina, não só uma oficina aqui, mas talvez uma oficina lá em São Mateus e em Linhares também. A gente trazer um xadrez para vocês poderem brincar a cada 15 dias, ou damas a cada... Ou seja, eventos para os aposentados a cada 15 dias dentro do sindicato. Além disso, claro, trabalhar melhor também a conversar com vocês, pegar de vocês mais o que a gente pode, dentro do sindicato, trabalhar de forma que torne o sindicato um ambiente mais familiar para os aposentados também. Então essas coisas são muito importantes para que a gente possa fazer. E, é claro, vai precisar muito também do apoio da comunidade. Vocês têm que falar o que precisa. Outra coisa muito importante é a inclusão digital. Eu acho que é importante a gente trazer um curso aqui de inclusão digital para vocês. Ou seja, está tendo muito avanço na técnica. Eu mesmo, vou ser bem honesto com vocês, eu também vou fazer esse curso, aliás. Eu não estou conseguindo acompanhar a evolução digital. Assembleia, poucas vezes que eu vim,
nada era falado dos aposentados. Os aposentados eram excluídos. E por isso a gente perdeu muito nas negociações sindicais por conta disso. Ninguém se tocou que um dia seria aposentado e quando os aposentados ou quem era aposentado procurava, ficava à margem. Eu só posso falar da eleição que eu estou, que é de 2020 para cá. Eu falo que desde 2020, eu sempre falei, eu fui o primeiro a falar que não é problema por 70%. Mas a falou, gente, a Petrobras é muito boa, é a perda que ela quer colocar. Então, assim, a maioria não é aposentada. Ou se fosse aposentado e tivesse votado contra, a gente tem que dar o braço a torcer, por exemplo, pela RJ. Arrecadou isso? Foi e não foi. Foi e não foi. Mas isso já estava previsto no orçamento do ano anterior, tá, Gari? Só que esse ano em específico, a gente, se você olhar aí, você vai ver, isso a gente já tinha previsto. Por quê? Porque é um ano de eleição e é um ano que a gente sabia que a luta contra a privatização ia ser muito pesada. Então, se você olhar a prestação de... não é a prestação de contas, né? A previsão orçamentária, o sindicato com 1 milhão de dinheiro. Hoje já está com mais de 3, mesmo tendo gastado no ano passado mais do que não vai acontecer, vai retornar. Não, eu vou explicar, eu vou chegar nesse ponto. Não sei se vocês sabem, mas poucos sindicatos estão com contas robustas. O Espírito Santo e o NF mais um só. Todos os outros não estão bem de grana. Você pega os sindicatos do Nordeste, eles estão quebrados, porque já não tem mais trabalhador. Foi todo mundo transferido. Mas os sindicatos não fecharam. A FUP, a gente já vem falando isso em algumas assembleias, ela está quebrada também. Alguém é contra a prestação de contas? Beleza. Alguém se abstém na prestação de contas? Não. Alguém é contrário? Já perguntei. Não. Já perguntei. Se alguém é contrário, agora que alguém se abstém. Alguém é a favor da prestação de contas? Todo mundo, né? Então levanta a mão aí. Levanta a mão também, Théo. Levanta aí, Théo. Levanta a mão inteira, Théo. Na verdade, Aí, Théo. Obrigado, Théo. Valeu. Beleza, pessoal. Então, a gente aprova por unanimidade. Muito bom. A gente, como sindicato, agradece a confiança e estaremos sempre abertos. Desde ali, é nosso claro. Então, rapaz, nessa reunião que a gente faz aqui do sindicato, geralmente vem bastante aposentados. Eu senti falta do pessoal do jurídico aqui. Eu acho que, Então, pra gente, não, você até comentou aí da estagiária e a pessoa de conta sempre paga uma muito alta, né, da questão de assessoria jurídica. na verdade, a gente não paga. Depois eu até explico para você. Sim, mas eu acho que deveria ter alguém aqui, até para poder tirar algumas dúvidas aqui. Claro. Até um papo que você teve aí, teve questão jurídica aqui, poderia dar uma sugerir alguma coisa, entendeu? Eu não sou do jurídico, mas eu, na próxima gestão, vou assumir o jurídico e eu sou um dos mais atuantes no jurídico. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar para mim, sem nenhuma cerimônia, que eu respondo. Se eu não souber, eu vou passar para o nosso jurídico, o nosso jurídico vai responder também. Na realidade, vocês podem passar para qualquer Para qualquer diretor. Também Só que eu vou explicar agora. Talvez se você, alguém de lá pudesse já está de uma resposta não precisa de aguardar para uma outra reunião para ter resposta. Talvez se alguém da assessoria aqui poderia ajudar mais, né? Não, concordo com você plenamente. Só que assim, vamos só manter o foco. Hoje a gente está fazendo uma Assembleia de Prestação de Contas, beleza? Na Assembleia de Prestação de Contas não é normal de um jurídico, se não tiver nada de anormal. O que nós do Sindipetro estamos fazendo, já tem um tempo, nesse final de ano deu uma parada, provavelmente agora, nesse início, por conta dessas demandas, não vai rolar. O que a gente está fazendo é jurídico. A gente fez lá em Linhares, fez em São Mateus, já fizemos em Vitória também, trazer um jurídico para fazer esse tipo de bate-papo também. A gente já fez isso. E a gente tem a missão de continuar fazendo. Inclusive, vai fazer em conjunto com o Wallace
da formação política, que ele quer fazer esses bate-papos com o jurídico junto com o campeonato de xadrez, com alguma coisa na área de lazer também, entendeu? A gente tem essa missão também. Só que assim, infelizmente, muitas coisas pra gente abraçar, com pouca gente trabalhando. Então, às vezes umas dessas ficam um pouco para trás, mas a gente, no ano passado a gente fez algumas vezes esse bate-papo com o jurídico, fizemos aqui em Vitória, fizemos... Não é vantagem, você vai fazer do outro jeito. Beleza? Esse é o ponto. O que mudou, gente? Vai fazer um resumo, depois a gente vai entrar, vai explicar, vai fazer. O resumo é o seguinte: antes, você comprava o remédio, você ia ter o seu percentual de reembolso, e esse percentual você mandava sua nota, mandava receita, aquele parto todo. Eu já não mando, já não sei nem quanto tempo que eu não mando, porque eu perdi o tesão. Eles sempre falavam que não, pagavam uns, depois outros, não sei quanto tempo depois. Isso tudo, um benefício novo, acabou. Então, não usem o velho, porque tem a chance de você ser legado, tem a chance de um monte de coisa. Usem o novo. Ponto. Qual que é a diferença do novo? Você ia na farmácia, comprava o remédio, ele calculava o seu desconto e te devolvia o dinheiro. Hoje não. Hoje, quando você vai na farmácia, chega lá na farmácia, o cara vai ver para você assim: a Petrobras vai te reembolsar 50%. Você vai ter desconto de 50% na hora, então você só vai pagar o que efetivamente você pagaria no outro. Só que você não vai correr o risco de não receber mais. Entendeu? Então assim, hoje, usem o benefício novo. Principalmente os aposentados, usam muitos remédios. Usem o novo. Ponto. Pode ser um pouco complicado nisso? Pode. A gente vai descomplicar ele hoje. Vai descomplicar ele hoje. Primeiro ponto, mais importante. Se você chegar na farmácia e falar assim, Petrobras, já perdeu o benefício. Já perdeu o benefício. Já perdeu. Por quê? Eles fazem tudo para complicar. O plano, a empresa que administra é funcional. Funcional. Então, se você chegar na farmácia e falar assim, desconto Petrobras é aquele desconto do plano de saúde, que ele vai entrar lá no sistema e vai olhar, aquele descontinho que não tem nada a ver com o benefício farmácia. Nada a ver com o benefício farmácia. Então, você vai chegar na farmácia e vai falar assim, benefício da funcional. Bom. Beleza? Aí, o que eu aconselho vocês? As farmácias, elas podem fazer o scanner da receita e anexar lá. Pode. Só que eu sei que os aposentados eles têm dificuldade de fazer isso. A ideia de fazer hoje é mostrar que é simples e você faz antes. Porque aí você não corre o risco lá na hora a pessoa não conseguir fazer. Tá bom? Então hoje, qual que é a ideia do benefício? Hoje, o que a gente vai ensinar para vocês aqui é acessar o site. Por quê? Outra coisa importante. O aplicativo do benefício saúde Petrobras é uma porcaria. Ele não acessa. Eu não consigo acessar o aplicativo. Eu tenho meu ponto, lembrando que no geral o percentual de desconto ele vai muito com a sua participação. Não as variações ali, mas vai muito com a sua participação do seu salário em cima. Com a participação no geral é 39%. Então eu vou ter 39% de desconto, eu vou ter 60% de desconto, vou pagar só 39% ali na hora. Mas não necessariamente é isso, mas no grosso é isso. Ele não vai te dar um valor, porque o valor depende do remédio, de qual farmácia que você vai comprar. E você lá consegue saber qual farmácia que é conveniada, qual não é. Mas pelo que eu olhei ontem, eu sinceramente eu não tinha usado, eu falei que eu tinha que fazer essa apresentação hoje. Eu vi ontem, e eu vi como é simples e eu estou dando mole. Eu tenho muita receita lá para fazer e não fiz. Inclusive vou fazer. Então assim, é simples. Resumo. Pegou a receita, acessa o site, cadastra a receita e vai na farmácia. Chegou na farmácia, funcional. Se você for na Petrobras, não vai ter o desconto. Nem todos os recepcionistas lá, as atendentes da farmácia vão saber. E eles fazem justamente para isso. Às vezes eles vão até numa farmácia credenciada, só no nome Petrobras, e o cara vai falar que não tem credenciamento, você não sai de lá achando que não tem credenciamento. Entendeu, pessoal? Então é isso. É super simples.
Alex, Bom? tem um aposentado que mandou uma mensagem no seu Emílio e perguntou o seguinte, eu falei com o Rolf também, dizer que ele fez a solicitação de um remédio, o remédio ele é da vida toda, parece também, e é Análise técnica. esse tem que mandar para ele, né, pelo correio. Então, vamos lá. Você tem a modalidade de delivery, que eu não vi ela ainda, mas pelo que o Hoffman falou, ela não mudou. Quem já utilizava a modalidade de delivery antes, já o continua utilizando. Uma outra coisa que pode acontecer, que aí você tem que ficar ligado, porque quando você for fazer lá o cadastro do remédio, pode acontecer, é de uma análise técnica. Que aí eles vão te pedir, talvez, um laudo médico, um exame, porque tem remédio que é caro. R$600 o remédio. Então, quando o remédio é caro, eles costumam fazer isso. E lembrando, pessoal, que a gente tem que ficar muito esperto, porque o nosso ACT, ele fala, não sei se vocês lembram disso, mas o nosso ACT, esse benefício está muito melhor do que o nosso ACT. Não, porque eu passei... Esse passagem é muito bom, tem remédio que é mais de 50%. O quê? Então, Eu falei, esse funcional é muito bom. Tem remédio de mais de 50%. É isso aí. eu já precisei de remédio eventual. E eu consegui com laudo, eu consegui o desconto, não foi o juízo contínuo não, mas eu precisei do laudo. Então eu tive que ter o laudo direitinho explicando por que eu precisava daquele remédio. Foi por isso que eu falei, o plano, se vocês olharem no plano, é o que ela falou, é uso contínuo e acima de R$150, mas hoje ele está pegando todos os remédios. Vai entender. É a Petrobras. Sim. Porque hoje fica aquela dúvida. Você chega na farmácia, se eu tenho a carteirinha do plano, é aquilo que você está falando, o desconto não é por este novo processo. E aí é importante ter claro essa diferenciação. Porque, por exemplo, eu tive na reunião da BEC lá em São Mateus, e falou, não, você está fazendo errado, porque você chega, você já ganhou o desconto na farmácia, não pode pedir o desconto no reembolso. Não tem nada a ver com a outra. Então tem muita gente que não está entendendo ainda. Por isso que eu fiz questão de falar o resumo. Só para clarear, né? Isso. Por isso que eu fiz questão de falar o resumo. Não utilize o benefício do jeito que era antes. Porque se der tudo certo do jeito que era antes, você vai ter que desembolsar o dinheiro para receber o dinheiro depois. Pode ser que a Petrobras não te pague. Como a gente sabe que sempre acontece, não vai ficar aquele jogo de empurra, né? Pode falar. Não sei se procede, mas às vezes eu usei o funcional, a moça da farmácia, ela tem dificuldade, tá, de acesso ao sistema. Uma das coisas que eles pedem é que faça o cadastro. Isso Para você já, o que você falou, para já levar a receita, aí ela só escaneia lá. Ela nem escaneia. Não, ela já está no sistema, ela só joga no processo de venda. Isso aí. Tá. E uma outra coisa que ela falou também, para o aposentado, o desconto já direto, já deduz do valor. Não, da ativa também é a mesma coisa. Aí ela me falou o contrário, o da ativa faz a venda e o cara faz o processo de reembolso. Não, isso é tudo. Não, isso eu estou falando. Desinformação dela. Uma outra coisa aí, sobre receita. As receitas de medicamentos que são, como é que fala? Controlado. Não, controlado. Tem que levar. Os prazos de validade de receita, entendeu? Sim. É importante ficar dentro. Ah, não, isso aí Os controlados são eu 30 dias. Isso aí eu nem entrei no detalhe, porque isso aí é. Os contínuos são de 6 meses. Isso aí. 6 meses. Durante a pandemia, Ela isso foi estendido para um ano agora. A gente não tem informação se isso. Continua não, eu também não sei. Continua 6 meses, 6 meses. 6 meses, voltou 6 meses. Além disso, ainda existe uma coisa. Eu, particularmente, eu tenho uma medicação que é caríssima. Tá? Eu tenho um desconto do laboratório. Tem farmácias que cedem o desconto do laboratório. A NAS está sendo a indiana. Os demais não descontam o laboratório. Aí eu tenho que entrar no processo da empresa. Se eu quiser, eu desconto. Às vezes o desconto do laboratório é maior. Mas não é não. Já fizemos orçamento anual lá não. É bom tirar dúvida. É bom tirar dúvida, é bom perguntar. Não, porque às vezes você consegue, às vezes pode ser que realmente o laboratório dê um desconto. Não, então, eu nem quis entrar nesse detalhe, que
esse detalhe ele nada tem a ver com o benefício farmácia. Mas esse detalhe, eu quero falar dele, mas no final, porque na cabeça o que acontece? O aposentado ele já tem uma certa dificuldade. Então, quanto mais informação eu coloco, mais difícil fica para ele. Então, eu tentei fazer um resumo e deixar o mais mastigado e simplificado possível. Entendeu? Mas tem essa opção que não tem nada a ver com o benefício farmácia, e dependendo do remédio, você consegue fazer o seu farmácia tem um convênio com o laboratório, e o laboratório dá um desconto maior do que o normal. Não é só aposentados não, tá, gente? Mas a legislativa também tem dificuldade. Não. Eu tenho a carteira dele, né? E a moça foi olhar e falou, olha, eu não vou poder atendê-lo. Isso é por quê? Porque o número da carteira dele está no nome de uma garota. Aí a minha filha foi e ligou para ele, disse que teve até vazamento de dados, né? Porque ela já mudaram dele, não pode ter o atendimento no socorro, porque não é nosso nome do processo. E resolveu já? Não. Então, vocês tinham que ter passado isso pra gente já. Jurídico. A gente tem que já correr atrás disso. Aqui como teve um probleminha, eu consegui trazer antes, mas eu não consegui. Passa pra ele direitinho que ele Então, vai aí eu trabalhar. vou marcar o atendimento jurídico. A Cristiane ali embaixo, você vai conseguir marcar o atendimento jurídico com ela. Só que eu acho que Logo após o carnaval, vai ter um estagiário aqui, último ano de direito. Se tiver algum problema sobre. Mas o senhor quer saber sobre alguma coisa, sobre questão aí, alguma coisa, só falar com ela aí que ela tem tudo certinho. Então ela também vai trabalhar, depois ele ia falar isso agora. Ela. Gente, olha só. Então, não, o que eu tinha falado uma coisa aqui interessante, que eu ouvi um